Olá, amigos, amigas. Vamos para mais um comentário internacional que faz parte desse estudo de geopolítica mundial e, e hoje quero falar especificamente sobre Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Eu sou o professor Legene Miran, vocês conhecem, e faço comentários de geopolítica para o site Duplo Expresso, que também é uma TV, e já tem aí 2 meses que passo a fazer os comentários gravados e não mais ao vivo, né? Bom, eu escolhi o tema hoje, Jerusalém, por um simples fato. Na última sexta-feira do mês de Ramadã, que este ano aqui caiu dia 31 de maio, é comemorado em boa parte do mundo, mas ainda não é reconhecido como uma data unificada, o, o dia 31, que é uma data móvel, porque o calendário dos muçulmanos é lunar, portanto ele nunca cai no mesmo dia. O dia de Jerusalém foi comemorado sexta-feira, dia 31, no mundo inteiro, ou parte do mundo, vamos dizer assim. A Europa, muitos países que são cristãos, católicos, protestantes, também houve grandes manifestações. No Brasil, eu estive na mesquita do Brás comemorando essa data com os meus amigos muçulmanos da Arbib, né? Associação Religiosa Brasileira, né? Associação Religiosa Brasileira Beneficente Islâmica. Eles são os mantenedores da mesquita do Brás e todos os anos tem essa manifestação. E nesse dia 31, sempre numa sexta-feira do mês de Ramadã, que vai terminar agora no próximo dia 4 de junho, terça-feira, eles aproveitaram para comemorar também, nesse dia de Jerusalém, o dia, esse sim, um dia fixo, 25 de maio, que foi na sexta-feira anterior. O que aconteceu no dia 25 de maio? O dia 25 de maio é considerado no Líbano a segunda data nacional de maior importância, depois do dia da independência libanesa, né? Da dominação francesa, né? Vou explicar isso daqui a pouco. O dia 25 de maio é o dia da expulsão de Israel do sul do Líbano, que aconteceu no ano 2000, após 18 anos de incessante lutas travadas pela resistência libanesa, composta majoritariamente por muçulmanos que depois viriam a formar o Partido de Deus, Hezbollah, ou Hezbollah, como nós conhecemos, mas também pelos comunistas libaneses, que atuaram no sul do Líbano. Muitas pessoas morreram, né? Então, entre 1982 e o ano 2000, Israel e seu exército sionista, que já ocupa toda a Palestina, ocupou também praticamente o sul do Líbano até Beirute, né? Então, esses 18 anos houve uma incessante luta de resistência. Então, os muçulmanos comemoraram dia 31, última sexta-feira de Ramadã, o dia de Jerusalém, e comemoraram também o 25 de maio, que é a libertação do sul do Líbano, onde Israel sofreu uma derrota fragorosa, né? Bom, eu pretendo aqui fazer o mais breve possível, mas esses comentários nunca são breves, sobre um pouco da história de Jerusalém, o seu significado, não é? Vou mencionar aqui e ali alguns livros que eu uso constantemente em minhas pesquisas
E evidente que também lanço mão de um roteiro que vou apresentar para vocês com base em pesquisas que você faz hoje com esses recursos de instrumentos, de ferramentas de busca na internet, usados majoritariamente pelo Google, né? Bom, Jerusalém, ela está entre as 11 cidades mais antigas de vida continuada. Apesar de ter várias camadas de Jerusalém, ela teve sempre reconstruída, mas na mesma localidade. A recordista número 1 da mais antiga, no mesmo local, e eu estive nela 3 vezes, é a chamada Jericó, que tem aquela lenda bíblica que muitos acreditam, né, das muralhas que trocaram as trombetas e as muralhas caíram, etc., de Jericó. Fala-se em 10 mil anos de vida continuada. Jerusalém é um pouco menos. Jerusalém, no ranking das 11, Jericó é a primeira, Jerusalém é a 11ª. E interessante registrar, Jerusalém, então, tem vida registrada desde a época do bronze. Isso é coisa de 4.000 anos antes de Cristo ou 6.000 anos antes da nossa era atual, né? Bem, é interessante registrar também que das 11 cidades mais antigas que a humanidade conhece de vida continuada, 6 são árabes. 6 são árabes. Além de Jerusalém e Jericó, não é, que já mencionei, tem a cidade de Damasco, tem a cidade de Alepo, onde uma parte da cidade de Alepo é, inclusive, também de origem cristã. Tem a cidade de Biblos e Beirute, não é? Que ficam hoje no Líbano, e uma cidade egípcia chamada Faim. Então, das 11, 6 cidades são árabes. Bom, a cidade é considerada patrimônio histórico da humanidade, né? E essa Jerusalém, a que eu me refiro, a Jerusalém antiga, toda ela preservada, eu também estive lá por 3 vezes, sempre em missões de solidariedade ou missões políticas de representação aí de segmentos da sociedade brasileira. Essa Jerusalém antiga, ela é dividida em 4 partes. Tem as muralhas, né? As muralhas não são tão antigas, são mais recentes. Mas essa Jerusalém antiga é dividida em 4 partes. O chamado bairro cristão, o bairro armênio, que também é cristão, o bairro muçulmano e o bairro judeu. Hoje, toda essa Jerusalém oriental, ou Jerusalém antiga, ou cidade histórica de Jerusalém, né? É uma região de 2 quilômetros quadrados no máximo, pequena. Essa região hoje está totalmente ocupada pelo exército de Israel, que eu chamo de exército sionista, né? Eles ocupam a revelia do direito internacional, a revelia das decisões tomadas pela ONU. Eles ocupam toda a Jerusalém antiga, né? Bom, o que eu quero comentar aqui, muitas coisas do que eu direi aqui, eles se baseiam, não é, no que eu venho chamando de uma lenda bíblica. O Velho Testamento, que para os judeus eles chamam de Torá, ou Pentateuco, são os 5 livros escritos, que teriam sido escritos por Moisés. Este Velho Testamento, ele não pode ser considerado um livro histórico, por isso me refiro a ele como uma lenda bíblica. Ele é reconhecido pelos cristãos, pelos judeus, pelos muçulmanos, mas não pelos historiadores, né? E aqui peço permissão para... Eu li 3 livros sobre a história de Israel. Esse aqui é o mais importante, John Bright. Quando eu falo ler, é estudar.
ele é todo anotado. E eu quero pedir licença, veja, aqui não há nenhuma crítica às crenças em Abraão, Moisés, Davi, Salomão, Noé. Isso, da nossa parte, como sociólogo, estudioso, analista internacional, nós somos respeitadores de todas as crenças. No entanto, me reservo o direito, junto com outros historiadores, inclusive o mais importante historiador judeu, não é? De não levar ao pé da letra os escritos bíblicos, né, de origem incerta, de os redatores anônimos, mas atribuídos às vezes a Moisés, né? Muito provavelmente todos esses 5 livros do Pentateuco foram escritos mais ou menos 200 anos antes de Cristo, isso segundo os maiores estudiosos teólogos, e eu gosto muito de Karen Armstrong, já mencionei em algum comentário anterior, é uma ex-freira inglesa, hoje deve estar aí situada na faixa de uns 70 anos, ela é respeitadíssima pelos judeus, pelos muçulmanos e pelos cristãos. Ela é respeitada. E tem livros que estudam todas essas 3 grandes religiões, inclusive também o budismo, que acabei de ler já há algum tempo. Ela escreve um livro sobre Buda. Ela tem um livro, são 9 livros dela traduzidos no Brasil para o português, direto do inglês. Eu li todos, conheço, gosto muito dela. Acho até que ela é muito equilibrada por alguém que já foi freira, que já foi religiosa. Por isso ela é respeitada por essas 3 religiões monoteístas mais importantes. Eu menciono o termo, às vezes, grandes religiões monoteístas, mas, na verdade, grande é o cristianismo, com 2 bilhões de seguidores, das suas mais diferentes correntes, sendo que dentro dela 1,2 bilhões são de católicos e 800 milhões são de outras denominações cristãs. Os muçulmanos hoje já somam 1,5 bilhão, portanto, metade da Terra, 7 bilhões de pessoas, tem Jerusalém como uma cidade fundamental, uma cidade santa, uma cidade sagrada. E os muçulmanos, eles estima-se hoje no mundo 25 milhões, dos quais 10, 12, ou até menos do que isso, morando hoje na Palestina histórica, que no mapa não existe. Nós sabemos disso. Os mapas registram a existência do Estado de Israel. Bom, eu abri aqui esse livro História de Israel, do John Bright. Eu abri aqui e quero pedir permissão para ler um trecho situado na página 102 e 103, onde o maior historiador da história de Israel diz exatamente o seguinte: devemos admitir que é impossível, no sentido próprio da palavra, escrever a história de Israel. Isso em virtude das limitações da evidência, tanto da parte da arqueologia como da própria Bíblia. Mesmo que aceitemos os relatos bíblicos por seu valor nominal, é impossível reconstituir a história dos começos de Israel. Portanto, aqui, um historiador israelense confessando a sua dificuldade de ter na Bíblia, no Torá ou o Velho Testamento, como queiram, como fonte histórica. Mas ele vai mais além. Isso porque, em sua grande parte, estes começos da história de Israel são absolutamente desconhecidos.
as narrativas do Gênesis são pintadas em preto e branco e numa tela muito simplista, sem nenhuma perspectiva de profundidade. Pois é evidente que os redatores dos livros do Velho Testamento tinham as suas limitações pessoais, religiosas, históricas, né? E alguns autores, inclusive, dizem que foram 4 pessoas que escreveram estes livros do Velho Testamento, né? Eles chamam de letra D, deuteronomistas, né? Letra J, javeísta, mas isso é um assunto que nós não vamos perder tempo aqui, até porque não é minha especialidade o estudo bíblico. E aí ele conclui assim: em nenhuma narrativa do Gênesis figura alguma histórica mencionada pode ser identificada. Portanto, e ele vai dizer mais para frente que Abraão, Salomão, Davi, Salomão, Noé, Moisés, todos esses personagens são fictícios. Tampouco nenhum antepassado hebreu mencionado foi revelado ainda em nenhuma inscrição contemporânea. Então é aqui a parte mais, vamos dizer, dolorosa para aqueles que acreditam, que são literalistas, daqueles que acreditam no texto bíblico como fonte fiel e literal da história. Então eu lamento, né, dizer, mas e os historiadores e os outros que eu li também, eles chegam à mesma conclusão. A religião deve ser respeitada, mas os livros do Velho Testamento não podem ser encarados como livros históricos. E aí, dando sequência no meu comentário para vocês hoje, por que a cidade de Jerusalém é considerada sagrada? Daqui a pouco eu vou mostrar o principal livro sobre a história de Israel, de Jerusalém, que eu respeito muito. É de um autor de origem judaica, um inglês de origem judaica, né? Que é o Simon Sabag Montefiore. Daqui a pouco vamos falar. Mas tem também um livro sobre a história de Jerusalém de um historiador judeu, Amos Elon, intitulado Jerusalém, a Cidade dos Espelhos. Eu acho essa obra bastante pró-sionismo, que ele tenta mostrar que Jerusalém é sim uma cidade dos judeus, dos hebreus, ainda que ele resguarde aí os cristãos e muçulmanos que lá moram. E evidente que sobre Jerusalém também eu recomendo um daqueles 9 livros que eu falei da Karen Armstrong. Ela tem um livro sobre Jerusalém, né? Bem, os judeus consideram Jerusalém uma cidade sagrada. Aliás, o nome da cidade para os árabes chama Al-Quds. E o nome da cidade para os judeus tem o nome de Yerushalayim, que quer dizer cidade da paz, ou cidade sagrada, enfim. Para os cristãos ocidentais, de um modo geral, Jerusalém, né, a palavra inglesa, Jerusalém para nós do português, do idioma português. Bom, por que para os judeus Jerusalém é uma cidade fundamental? Porque mais ou menos no ano 587, e aí volto a dizer, não há nenhum registro histórico deste fato. Em 587 a.C., Salomão teria lá construído, então, um templo sagrado, onde estaria guardada a chamada Arca da Aliança.
Hollywood fez até um filme de... É um filme de aventura, né? Sobre a Arca da Aliança, mas é absolutamente lendário. Mas esse templo é venerado pelos... Depois teve a reconstrução do segundo templo, e depois houve a destruição completa do templo, tudo isso baseado no texto bíblico, religioso, e hoje os judeus, aquela parte chamada Muro das Lamentações, onde os ortodoxos ficam orando, fazendo aquele movimento, com aquele símbolo religioso na testa, com aquele véu judaico e o kippá, né, na cabeça, eles ficam orando no Muro das Lamentações, que eles têm absoluta convicção que aquele muro era parte do templo religioso de Salomão, destruído e reconstruído, né? E aqui também respeito toda a religiosidade, mas todas as escavações que acontecem embaixo desse muro, não é? Onde em cima dele está a esplanada das mesquitas, onde estão as duas mesquitas do Domo da Rocha, né? E a mesquita de Al-Aqsa e de Omar, né? São duas mesquitas. A mesquita de Al-Aqsa, né? Eu vou falar sobre agora há pouco, né? Nós não devemos confundir com a mesquita de Omar ou o Domo da Rocha, aquela mesquita que se destaca sobre Jerusalém Oriental ou cidade antiga de Jerusalém pela sua cúpula dourada, né? Qualquer foto que você vê de toda Jerusalém, você tem esse destaque. Essas duas mesquitas ficam na esplanada das mesquitas. E o lado que tem essas pedras mais antigas fica o Muro das Lamentações. Eu, quando estive lá essas 3 vezes, você não pode chegar ali naquela região que os judeus consideram como sagrada, onde eles ficam orando no Muro das Lamentações. Bom, então para os judeus tem essa explicação de por que Jerusalém é uma cidade sagrada. Para os cristãos não precisa falar muita coisa, né? Porque nossa sociedade aqui no Brasil e o Ocidente em geral, ele é todo cristão, né? Mesmo quando houve o cisma na Idade Média, 1517, com as teses de Martinho Lutero, aí houve o Grande Racha, depois houve Calvino e outros, né? Nós temos, então, essa formação. Eu mesmo nasci num berço de uma família originalmente cristã, ortodoxa. Meus avós são imigrantes sírios, sirianes, descendentes dos antigos arameus, né? Então, são os sirianes e os arameus foram foi o primeiro povo que se converteu inteiramente ao cristianismo. Isso logo depois da morte de Jesus, no ano 33 da nossa era atual. Então, ali está o templo mais sagrado para os muçulmanos, que é o Santo Sepulcro. Eu também visitei 3 vezes, como também estive em Betlehem, né, ou Belém, e visitei o local onde Jesus teria nascido, né, que é chamado Igreja da Natividade. Bom, e por que para os muçulmanos Jerusalém é importante? Aí vem a questão fundamental. Os muçulmanos tiveram, depois de Maomé, quando Maomé morre, no ano 630, os muçulmanos tiveram 4 grandes califas, que eles chamam califas bem orientados, em árabe Rashiduns, né? O primeiro foi Abu Bakr, o segundo foi Omar, o terceiro foi Othman e o quarto foi Ali. E aqui fazendo um parêntese, preservando a história, os muçulmanos têm 2 grandes correntes, sunitas e xiitas.
é preciso registrar que ambos leem e estudam o mesmo livro sagrado, que é o Alcorão, ou Corão, né? Não há diferença no livro bíblico, diferente dos cristãos que estudam em várias traduções bíblicas que têm muitas contradições entre elas. Algumas têm mais livros, outros menos livros, e algumas têm a tradução, a Bíblia do Rei James, a Bíblia da tradução de João Almeida português, que os evangelhos gostam, a Bíblia das famosas edições paulinas, né, tem a Bíblia de Jerusalém, são várias traduções, né? Eu tenho várias delas e, por força para entender aquela região, tive que estudá-las, como estudei também. Eu tenho na minha biblioteca duas grandes traduções do Alcorão, né, que precisa ser autorizada pela Universidade Azhar, né? Senão não é aceito. No Brasil tem as duas, e as duas que existem são traduções autorizadas. Bom, dito isso, nós então vamos ter Jerusalém ocupada por vários impérios, né? Especialmente Roma, etc. Mas eu quero falar então aqui da Jerusalém muçulmana, né? E aí este segundo califa Omar, ele chega na cidade no ano de 637 depois de Cristo, 7 anos depois do falecimento de Maomé. E Omar é recebido pelo patriarca de Jerusalém, que era um patriarca cristão, né? Patriarca católico. Na época não havia o primeiro cisma da igreja oficial de Roma, né, do catolicismo, vai acontecer só no ano 1054. Eu não sou bom de datas, mas no século XI. Então, portanto, aqui esse patriarca de Jerusalém era um patriarca cristão católico. Chamava Sofrônios. Sofrônios recebe a comitiva de Omar, né? Claro, ele faz um cerco militar, mas não é preciso usar da violência para adentrar a região que se chama Cidade Antiga de Jerusalém, né? Ele vem com uma comitiva muito grande, 10, 20 mil pessoas, soldados, e o patriarca Sofrônios, e aí é a primeira grande demonstração de que a religião islâmica é uma religião de paz, de harmonia, né? E de convivência harmônica com cristão e judeu, porque isso está escrito no Alcorão. O Alcorão diz claramente: protegei aqueles seguidores do livro. Quando eles falam livro, é o Velho Testamento, né? E o Novo também, que já tinha sido unificado, né, naquele concílio de Nicéia, 325, e aí 397, Teodósio, imperador romano, um dos últimos, né, ele eleva o cristianismo à religião de Estado, né? Bem, e aí Sofrônios convida Omar para orar dentro da igreja do Santo Sepulcro, que já era um local de grande romaria, de grande visitação no mundo inteiro. Omar fala assim: não, eu não farei isso com você, porque o meu medo, a minha grande preocupação é que os meus seguidores, ao verem eu orar naquela localidade, dentro da sua igreja, eles queiram construir ali uma mesquita. E nós não aceitamos que nenhum templo religioso, sinagoga ou igreja cristã seja destruído. Nosso dever de muçulmano é proteger esses locais sagrados, né? E aí eles oram fora da igreja do templo, a igreja do Santo Sepulcro.
ali fora, do lado. E, de fato, ali foi construída essa mesquita, chamada Mesquita de Omar, né? Bem, mas eu dizia que ela é sagrada para os muçulmanos porque foi ali na mesquita chamada de Al-Aqsa, né, onde Maomé visitou Jerusalém, e aí conta a lenda, não é? Isso não está registrado no livro sagrado, mas está registrado nas tradições islâmicas, né? Eles chamam de hadiths, né? Eram aqueles sábios e seguidores de Maomé que anotavam tudo que ele fazia, né? Hadiths, né? A tradução mais próxima do árabe a tradução mais próxima é tradições, né? Ou ritos e hábitos do profeta. E aí ele foi para Jerusalém e teria sido alçado aos céus. Então, volto a dizer, isso tem esses registros, mas é evidente que isso faz parte da lenda, como muitas coisas do cristianismo, faz parte da lenda islâmica, né, que nós devemos respeitar. E os muçulmanos creem absolutamente que Maomé, junto com o seu cavalo branco, foi alçado aos céus, dialogou com os profetas, que evidente já tinham falecido há muito tempo, e depois falou com Deus e voltou. E aí foi estabelecido, até praticamente a sua morte, foi estabelecido que os muçulmanos do mundo inteiro, e o Império Islâmico já era imenso, né, devem orar voltado para Jerusalém, para aquela mesquita. O local onde os muçulmanos dirigem a leitura é chamado Qibla, né? Depois mudou a Qibla, o local onde os muçulmanos oram hoje no mundo inteiro é Meca, né? Bem, e aí, dando prosseguimento a esse tentativa de explicar o significado de Jerusalém, né, nós vamos então ter uma situação onde essa Jerusalém passa a ser muçulmana até o ano de 1099. Portanto, de 637, isso significa 462 anos. Mas aqui quero voltar a esclarecer. Jerusalém passa a ser muçulmana em 637, mas ela era árabe-palestina há milhares de anos. Os filisteus, filastim, moravam lá, descendentes dos cananeus, há milhares de anos. Eu mesmo tive numa aldeia, das 3 vezes que eu fui, 2 eu passei nessa aldeia, chamada de Nabi Saler. Eu nunca me esqueço. Uma dessas 2 vezes eu tive com o líder da família Tamimi, né? É o pai dessa moça que foi presa, dessa jovem Ahed Tamimi, né? Uma menina lutadora. Eu a conheci bem pequenininha, né? Mas Israel prende crianças de 7 anos, 10 anos, não importa. Ali, suspeito de terrorismo vai preso, não importa a idade, né? Essa família Tamimi, uma das vezes eu perguntei para eles assim, há quanto tempo vocês moram aqui nessa aldeia? Ele falou, há uns 5.000 anos, mais ou menos. Evidente que nós aqui no Brasil, que ocupamos, eles falam descobriram, né? Tomamos a terra dos índios, 500 anos, e eles estão lá 5.000, né? Bom, aí houve a Jerusalém cristã. Então também não vou me alongar muito, mas a chegada dos cruzados em Jerusalém é um banho de sangue. Alguns historiadores falam, provavelmente com exagero, diz que havia 10 centímetros de sangue em toda a cidade. Eles mataram 40.000 muçulmanos e judeus. Alguns dos judeus foram expulsos, outros foram vendidos como escravos por esses cristãos seguidores de Cristo, né? O mesmo Cristo que foi torturado e morto, eles aí então, para reconquistar aquela cidade que eles achavam, os cristãos europeus, né? Os reis cristãos da Europa, que achavam que aquela cidade estava na mão dos infiéis,
que eram os muçulmanos, que adoram o mesmo Deus dos cristãos e o mesmo Deus dos judeus. Mas a Jerusalém tinha que ficar nas mãos de cristãos. Isso então no ano de 1099. Eles ficam em Jerusalém até 1187. Portanto, apenas 88 anos, quando um grande guerreiro curdo, né, muçulmano, portanto ele não é árabe, mas ele é muçulmano, e ele é considerado um herói dos árabes também, né, chamado Salah el-Din, que no Ocidente levou o nome de Saladino, né? Ele reconquista Jerusalém em 1187. E aí, a partir desse momento, cristãos, judeus e muçulmanos voltam a viver em paz. Aí nós vamos ter um período da chamada Jerusalém Otomana, que é mais ou menos o mesmo tempo da Jerusalém muçulmana árabe. Tem muçulmano otomano. Então aqui eu quero também fazer um esclarecimento. Eles chegam em 1517, né? Os otomanos. Otomanos é de uma etnia, né, turca, que hoje fica ali. O país Turquia foi criado em 1922, então nada tem a ver com este império. Eram etnias, e aí a tomada de Constantinopla, né, 1452, é um momento histórico muito importante. Então, o que eu sempre tenho falado nas minhas palestras, escrito nos meus artigos, e será capítulo do meu próximo livro de geopolítica, é que o império vai seguir sendo muçulmano, mas a etnia que comanda, que governa, se modifica, sai da mão da etnia árabe e passa para a etnia turca, né? Bom, isso precisa deixar bem esclarecido. Aí nós vamos então para Jerusalém britânica. Em 16 de maio de 1916, a Primeira Guerra Mundial não tinha sequer terminado, e um tratado, um acordo secreto foi assinado pelos ministros das relações exteriores da França e da Inglaterra, que seriam as potências vencedoras dessa Primeira Guerra, né? É chamado de Acordo Sykes-Picot. Eles dividiram o mundo, no caso o Oriente Médio, entre eles, como dividir a Europa entre eles, e estabelece uma nova ordem mundial, né? Eu também trato disso, né? Essas ordens mundiais, desde o século XVII. E aí a Palestina foi dada, não é, para os ingleses, é o chamado Mandado das Nações, né? Já feito pela Sociedade das Nações, ou Liga das Nações, que havia sido fundada nesse período aí, logo após a 1920, 1922, logo após a Primeira Grande Guerra, né? E só para registrar também que a Inglaterra, ela ocupa a Palestina por 31 anos. Ela anuncia que vai deixar a Palestina no dia 14 de maio de 48, depois que a ONU aprovou em 29 de novembro de 47 a partilha da Palestina. Ela anuncia que vai sair nos próximos 6 meses, ela sairia. No dia 15 de maio de 48, no dia seguinte, ocorre o que os historiadores chamam de Primeira Guerra entre árabes e judeus, mas na verdade não é uma guerra entre árabes e judeus. Os judeus, então, eles ocupam muito mais do que a própria ONU havia lhes dado. A decisão da ONU foi uma decisão, não vamos entrar no mérito aqui, porque teria que fazer um comentário específico sobre isso, demoraria muito. Mas, objetivamente, a decisão da ONU foi dar 53% da Palestina para 700 mil judeus. E os outros 47%, portanto, a menor parte, para 1,5 milhão de palestinos árabes.
Então você veja o critério. E desses 700 mil judeus que estavam lá, que estavam na Palestina, 90% era imigrante desde da Primeira Guerra Mundial e também do começo da Segunda, a partir de 39, quando houve a perseguição dos judeus na Alemanha. Era uma imigração incentivada pela Agência Judaica Internacional, né, dentro da linha do sionismo internacional, né, que parte do princípio, o sionismo é o movimento do judaísmo político, né, que parte do princípio que aquelas terras daquela Palestina, toda ela pertence exclusivamente aos judeus. Então eles chamavam os judeus do mundo inteiro para migrar para lá. Nós vamos também fazer um comentário específico sobre o sionismo, né? Bem, então, a 1948 ocorre essa agressão, né, de Israel, né, dos judeus sionistas aos palestinos. Ocorre aquilo que se chama de um massacre étnico. Há um livro em inglês, já houve a tradução no Brasil do Alain Papé, né? Ethical Cleaning of Palestine, né? A limpeza ética da Palestina. Ele é um historiador judeu, mas antisionista. Ele não mora lá, não tem clima para ele morar em Israel. Então ele dá aula em Londres, né? Ele dá dados impressionantes de como 450 aldeias foram exterminadas, eliminadas, apagadas do mapa. E, além de matarem palestinos, 750 mil, alguns historiadores falam em 1 milhão de palestinos chegaram a ser deslocados, foram para os países vizinhos, né? E também para registrar aquele acordo secreto do Sykes-Picot, né? Ele foi secreto. E, evidentemente, depois que ocorre a Revolução Russa, em 25 de outubro, ou no calendário novo, 7 de novembro de 1917, sob a liderança do Partido Comunista Bolchevique, sob o comando de Vladimir Lenin, Lenin é que torna público para o mundo as cláusulas desse acordo. Você veja que governantes fazem as coisas à revelia do povo, né? À revelia dos seus próprios povos, das nações, né? Bem, então, dito isso, eu queria terminar aqui esse comentário sobre Jerusalém. Hoje, Jerusalém está 100% ocupada, por quê? Porque em 48 ela ficou com um pedaço, né? A Israel ficou com a parte ocidental e a Jordânia, os países mais vizinhos ali, Síria, Egito, etc., ficaram com Jerusalém Oriental. Em 67, na chamada Guerra dos 6 Dias, quando o Egito era governado por Gamal Abdel Nasser, que é um dos grandes heróis e líderes do povo árabe, falecido em 1970, Israel faz a segunda grande agressão aos árabes e ataca o Egito, fazendo então um massacre na aviação egípcia, que sequer consegue decolar seus aviões, né? Isso ocorre 3, 4, 5, 6, 7 de junho, chamada Guerra dos 6 Dias, de 1967. Então, aí Israel ocupa a Jerusalém inteira, né? E está assim até hoje. Aquilo que a ONU aprovou como a Resolução 181, que foi a partilha em 29 de novembro de 1947, aquilo que nunca foi cumprido por Israel, né? Então virou letra morta completamente, ou seja, Israel ocupa a Jerusalém inteira, oprime os palestinos, prende palestinos, né? Humilha os palestinos, e isso perdura até hoje. E finalizo dizendo, com aquilo que eu comecei, o Dia Internacional de Jerusalém foi fixado a partir de uma norma, de uma orientação do líder da Revolução Iraniana, Ayatollah Ruhollah Khomeini, né? Que chega do exílio, ele estava morando na França, chega do exílio em fevereiro de 79, que completou 40 anos da Revolução Islâmica do Irã,
e estabelece, então, o Dia Internacional de Jerusalém. Hoje o Irã é o país que mais apoia a causa palestina. Claro que com a ajuda da Síria e com a ajuda de partidos progressistas, de esquerda, comunista dos vários países, porque os governos árabes, nenhum, com exceção da Síria, um pouco do Líbano, né, e um pouco do Iraque, mas tirando isso, nenhum governo árabe hoje dá o apoio para a Palestina que os iranianos dão. Era isso, meus amigos, um abraço, muito obrigado.